Então vamos lá. Tá gravando. Eu venho aqui, tenho aqui, apresentar uma janela. Vem compartilhar. Estão vendo os slides, pessoal? Sim. Tá. Sim. Então, pessoal, vamos só relembrar a aula da semana passada que eu já expliquei, fazendo as atividades. Eu coloquei dois bloquinhos de atividade junto, né? A primeira é dessa parte de suspensões, coloides, soluções, e a segunda parte foi de concentração comum. Então, a gente viu lá na aula passada que tem uma diferença entre solução verdadeira, solução coloidal, que é o coloide, e a suspensão. A solução verdadeira é essa solução que a gente está estudando desde lá do início do ano. Uma solução verdadeira é uma mistura onde ela sempre vai ter que ser homogênea. Homogênea é a principal característica dela. Eu não consigo distinguir onde uma coisa está na outra. Por exemplo, o soro caseiro. O soro caseiro, ele tem água, sal e açúcar. Só que eu não consigo ver o sal e açúcar dentro da água. Ela fica homogênea, tá? Isso eu falo que é uma solução verdadeira. A suspensão já é uma mistura mais grosseira, tá? Algo fica suspenso em outro. Por exemplo, quando eu coloco água e sal, fica nítido que água e areia. Fica nítido que a areia vai ficar lá no fundo. Ela se deposita na hora que eu coloco, ela já vai cair lá, vai ficar lá no fundo. Então, a suspensão ela é uma mistura heterogênea. Eu já consigo diferenciá-la, tá? E a solução coloidal, coloide, ele fica no meio termo. Nunca dá para saber bem, assim, só de olhar, se ele é homogêneo ou heterogêneo. Eu preciso de um microscópico para poder ver as partículas ali no meio, tá? Ela fica ali no meio termo. Exemplos: gelatina, maionese, neblina, tá? A neve, a poeira, quando a gente olha assim uma fresta de luz, tem aquela poeira que fica ali se movimentando no meio da luz. Todos são colóides, tá? Eu nunca consigo identificá-la muito bem ali no meio. Ela fica no meio termo, tá? Professor, mas como que eu vou saber se vai ser uma ou outra? Eu olho pelo tamanho das partículas e é tabelado, tá? As partículas menores são soluções verdadeiras, as partículas maiores são suspensões e as partículas que ficam no meio termo são colóides, tá? Daí aqui tem as características, eu quero saber quais são as características de solução verdadeira, quais são de colóides, quais são de suspensão. A primeira, suas partículas podem ser separadas por ultrafiltros. O que acontece em relação à separação, pessoal? A mistura homogênea, as partículas são tão pequenininhas que eu posso usar qualquer filtro que for e eu não consigo filtrá-la. Sempre vai junto, tá? Vai o líquido, vai o sólido que está ali no meio, vai tudo, passa pelo filtro. A, a suspensão é tão grosseira, é tão grande essas partículas, no caso da areia e água, que eu posso usar um filtro normal. Posso usar aquele filtro ali que eu uso para fazer café, tá? Que a areia vai ficar retida no filtro. Eu consigo filtrar. O coloide, pessoal, se eu usar um filtro normal, eu não consigo separá-lo. Mas se eu usar um ultrafiltro, um filtro super especial, que tem ali membrana especial, eu consigo separar, tá? Então, aqui, quando eu consigo separar por ultrafiltro, é uma característica de solução coloidal ou coloide. Então, a primeira é a número 2. Vamos ver se vocês acertam a segunda. É passível de sedimentação espontânea. O que vocês acham? Um, dois ou três? Alguém? Sedimentação espontânea, pessoal. Professor, o que que é Oi, o que oi. que é sedimentação? Sedimenta, vai lá pro fundo, na hora, espontânea, vai pro fundo na hora. Sedimentar é ficar no fundo. Então, é passível de sedimentação espontânea, é aquela que quando eu faço a mistura, ele vai para o fundo.
Fica bem nítido que ele tá lá no fundo, ele tá sedimentado, ele fica paradinho lá no fundo. É solução, colóide ou suspensão? Suspensão. Suspensão, então aqui é 3, né? Porque, olha, a suspensão é aquela mistura heterogênea, eu consigo perceber que está lá no fundo. Só lembrar da água com areia. As partículas da areia é grande, então ela vai lá para o fundo direto. Falei que quando eu ia começar a dar aula ia aparecer 1.000 pessoas. Tentem entrar na hora certa na minha aula. Vocês atrapalham meu raciocínio, atrapalham a aula. Pessoal, possui partículas invisíveis, mesmo com o uso do aparelho. Eu não consigo, as partículas são tão pequenininhas que eu não consigo enxergar. É solução, colóide ou suspensão? Alguém, pessoal, vamos participar. Vocês são mais participativos. Ninguém está participando da minha aula hoje. Solução. 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 Ó, lembrando para quem entrou atrasado. Solução é a que a gente está estudando desde o início, mistura homogênea. Eu não consigo enxergar água e sal, eu não consigo ver o sal ali, tá uniforme. Suspensão, a mistura é grosseira. Eu consigo ver, deposita, sedimenta no fundo direto, água e areia. E colóide fica no meio termo, não dá pra. Fica ali, ó, gelatina, maionese, a neve fica no meio termo, tá? Deixa eu só aceitar a outra pessoa que entrou atrasada, já tô começando a ficar estressado já. Então, pessoal, Professor, mas a aula não era 8h20? 8h10, não é não? É porque o senhor colocou 8h20 lá na. É. Só de mandar lá tava 8h20. Mas só que todo dia, a segunda aula não é 8h10? Deixa eu ver, 7h30. Ah, tá certo, eu que tô errado então. É 8h20 mesmo. Eu mandei o link mais cedo do que deveria. Foi mal. Então aqui, pessoal, olha, partículas invisíveis, mesmo com uso de aparelho, é a solução verdadeira. Porque a solução verdadeira é uma mistura homogênea. Em mistura homogênea, eu não consigo diferenciar onde está um, onde está o outro. Ela é uniforme, ela só forma uma fase. Nem se eu usar um aparelho muito especial, microscópio, eu não vou conseguir diferenciar, tá? Olha essa. Suas partículas são separadas por filtros comuns. Se eu usar um filtro ali do café, eu consigo separar. É solução, colóide ou suspensão? Suspensão. 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 Então, 3. É sempre um sistema homogêneo e suas partículas não sedimentam, ou seja, não fica lá no fundo. Solução, colóide ou suspensão? Verdadeira. Verdadeira. Solução verdadeira, né? 1. Não pode ser separada por filtração, nem por centrifugação. Não consegue separar de maneira nenhuma. Solução, colóide ou suspensão? É solução verdadeira? Isso. E é um sistema heterogêneo. Qual que é heterogêneo, pessoal? Suspensão. 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 3. É fácil, não é? Diferenciar. Nossa, meu nariz tá irritado. Então aqui, pessoal, a questão de vestibular lá do Rio de Janeiro. Ele deu um quadro e ele quer saber qual que é solução verdadeira, qual que é coloide e qual que é a suspensão. Olha, vamos pegar essa primeira coluna aqui. Opa, 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 opa. Ó, propriedade, natureza das moléculas. São átomos, íons ou pequenas moléculas. Ó, já colocou que é pequeno. As moléculas que estão ali no meio. Não sedimenta, ou seja, a gravidade não faz ele ir profundo. A uniformidade é sempre homogêneo. E a separabilidade não pode ser separada por filtração. Essa dispersão A aqui, pessoal, é solução verdadeira, colóide ou suspensão? Solução verdadeira. Solução. Solução verdadeira. Vou escrever aqui, solução. Vamos para a segunda coluna. Vou até colocar de outra cor. Vem aqui, tá de roxo. Vamos ler as características. São macromoléculas ou grupos de moléculas, até que não dá para diferenciar.
O efeito da gravidade, ela não sedimenta, ela não vai para o fundo. Então já começa a perceber, né? Porque se for suspensão, ela tem que sedimentar, tem que ir lá para o fundo. A uniformidade, ela não é tão homogênea assim, ela fica no meio termo. E a separabilidade, ela pode ser separada apenas por membranas especiais. Isso aqui é solução, colóide ou suspensão? Coloide. Colóide, né? Colóide. Principais exemplos de colóides: maionese, gelatina, neblina, neve, espuma. Espuma é colóide também. O spray aerosol é colóide. E a C, pessoal, desculpa a minha voz, meu nariz, minha alergia está muito atacada hoje. E a C, as moléculas são partículas visíveis a olho nu. Elas sedimentam, elas vão para o fundo. É uma mistura heterogênea. E ela pode ser separada por papel de filtro, mesmo, o papel lá do café. Isso é solução, colóide ou suspensão? Suspensão. 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 Deixa eu autorizar outra pessoa a entrar na aula. Permitir. Volta. Então, eu tenho. Opa! Então, essa terceira aqui é suspensão. Suspensão. Então, a A é solução, a B é solução coloidal e a C suspensão. Solução, colóide, suspensão. Resposta certa, letra E. Entenderam, pessoal? É fácil, né? Ou é difícil? É fácil. Que fácil. Normal. Tá. Então, olha aqui, tem um efeito Tyndall que eu expliquei para vocês na aula passada, que eu até fiz essa questão, foi questão da prova, né? O que que acontece? Quando eu tenho um colóide, pessoal, o colóide ele tem uma característica especial de espalhar a luz. Então, por exemplo, a gelatina é um exemplo de colóide. Pega a gelatina na próxima vez que sua mãe fizer, pega uma luz, um feixe de luz e tenta atravessar o colóide. Ele vai dispersar essa luz. A solução verdadeira, a luz atravessa. No colóide, ele dispersa a luz. E na suspensão, que é o caso que ela é mais grosseira, ela não consegue atravessar. Ela vai dispersar a luz, tá? Esse é o efeito Tyndall. Por isso, quando eu estou dirigindo, pessoal, tá com muita neblina, a neblina ela dispersa a luz, daí eu não enxergo direito. Não dá para enxergar direito na neblina por conta disso, porque ela está dispersando essa luz, tá? É por isso que é mais perigoso dirigir quando tá com neblina. Essa dispersão de luz também dá para eu perceber quando eu estou deitado no meu quarto ali, vem uma fresta de luz pela janela do meu quarto e eu vejo a poeira ali, ó, se movimentando. Isso é a dispersão da luz, tá? Que chama efeito Tyndall. E o movimento, ele chama movimento browniano. Professor, o que que é isso, movimento browniano? É um movimento desordenado. Você já pode observar, quando ali a poeira tá ali na fresta de luz, eu vejo a poeira, as partículas estão assim, ó. Ela não tem um caminho certo, não tá todo mundo indo para a direita, ou todo mundo indo para a esquerda, para baixo, para cima. É desordenado. Então é o movimento browniano e o efeito Tyndall é esse efeito de espalhamento de luz. Então vamos ler o texto aqui para a gente marcar qual que é a melhor opção de acordo com o que eu estou falando para vocês. O efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Só o colóide que tem essa capacidade. Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e posteriormente investigado pelo físico inglês John Tyndall. Esse efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensas no ar por meio de uma réstia de luz, observar gotículas de água que formam a neblina por meio do farol do carro
ou ainda observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido. O que acontece no efeito Tyndall? Absorção, interferência, transmissão, polarização ou espalhamento da luz? Espalhamento da luz. Espalhamento da luz. Espalhamento da luz. Então, resposta certa, letra E. Essa foi a número 3, tá? Essa aqui foi a 2 e essa foi a 1. Todas estão lá nas atividades dessa semana, tá? Então, depois reassistam o vídeo, coloquem as respostas. Eu coloquei em 2 blocos. Esse foi o primeiro bloco de atividades. O segundo bloco, pessoal, está relacionado com a concentração comum. É um outro assunto. Concentração comum. É um outro assunto, tá? Pessoal, concentração comum, a fórmula dela é massa do soluto dividido pelo volume total da minha solução, tá? Essa aqui é a fórmula. Massa do soluto dividido pelo volume da minha solução. Então, olha aqui. A unidade que eu dou costuma vir em gramas por litro, tá? Então, a massa é dada em gramas e o volume é dado em litro. Então, se atentem a esses fatorzinhos aqui pequenos, tá? Eu vou colocar só um exemplo aqui para a gente resolver. É a aplicação da fórmula direita. Eu vou achar a concentração de uma solução. Eu tenho que usar essa fórmula. Então, aqui tem um exemplo, ó. Qual a concentração? Ele quer que a concentração seja em gramas por litro de 410 ml de solução, que foi obtida dissolvendo-se 100 gramas de hidróxido de sódio em 400 ml de água. Espera só um minutinho. Ai, deixa eu dar uma respirada aqui, que meu nariz não tá muito bom. Tá. Olha, pessoal, é o seguinte, eu vou aplicar a fórmula direto. A fórmula é concentração, é massa do soluto dividido pelo volume da solução. É o volume total, tá? Então, ele quer saber qual é a concentração, ele quer saber o C. Qual que é a massa do soluto que ele colocou, pessoal? Quantas gramas de soluto que eu tenho? 410. Ó, 100. massa, pessoal. 100. Massa é gramas, quilogramas. É igual quando você vai comprar carne. Eu quero meio quilo. Eu quero 200 gramas. Eu quero 700 gramas. Massa sempre em gramas, quilogramas, toneladas. 100 gramas. Volume pensa na parte líquida. Volume, pessoal, tipo, vou comprar refrigerante. 1 litro, meio litro, 2 litros. Então, volume é ml, litro, tá? Então, pensa, massa sempre em gramas, essas coisas. Volume em litros. Então, para saber a massa, eu vou na quantidade que está em gramas. Olha, o Gzinho significa gramas. Então, eu tenho 100 gramas. Então, eu tenho 100 gramas dividido pelo volume. O volume da solução inteira, tá? Ele falou que colocou 400 ml de água, mas a solução inteira tem 410 ml, tá vendo? É o volume da solução inteira. Só que, pessoal, ele colocou 410 ml. Ele quer gramas por litros. Eu não posso simplesmente vir aqui e colocar 410 ml, porque não vai bater, vai ser gramas por ml. Ele quer gramas por litro. Então, eu tenho que transformar 410 ml em litro. Pessoal, 1 litro tem quantos ml? Vocês estudaram isso aqui lá em física? 1000. 1000 ml, parabéns. 1000 ml. Então, 410 ml vão ser quantos litros? Eu vou fazer uma regrinha de 3. Olha, litro embaixo de litro, ml embaixo de ml. Então, eu vou multiplicar cruzado. O de baixo vezes o de cima. O de cima vezes o de baixo. 1000 vezes x. 1000. 1000 X. x. 1 vezes 410.
410. 410. O 410. 1000 está multiplicando, passa para o outro lado, Dividindo. dividindo. Então, vou ter 410 dividido por 1000. Olha, posso cortar esse zero com esse zero, né? Tem o zero em cima e o zero embaixo. Então, vai ter Uhum. 41 dividido por 100. Vamos fazer essa conta? Dá para dividir 41 por Eu 100, fiz pessoal? aqui rapidinho, professor. Não dá para Deu fazer, né? zero. Então, zero e coloca um zero aqui. O número que eu multiplico por 100, que dá por volta de 400, é o 4. 4 vezes 100, 400. 410 menos 400, 10. Aumenta um zero, o número que eu multiplico por 100, que vai dar 100, é 1. Então, aqui a concentração vai ser 100 gramas dividido por 0,41 litros. Agora está gramas por litros. Poderia fazer de uma maneira mais rápida? Poderia. Olha, 410, né? Para passar de ml para litros, eu ando 3 casas para trás. Então, aqui, uma, duas, 3 casas. Então, 0,41. Poderia resolver sem fazer a regrinha de 3. Para passar de ml para litro, eu ando 3 casas para trás. Professor, não vou lembrar disso jamais. Então faça a conta, tá? Mas eu acho que o Hugo já ensinou isso para vocês. Na verdade, esse ano o professor é o Fred, né? Mas vocês aprenderam isso ano passado, não aprenderam? Não, Sim. Sim, tipo, né? essa conversão. Ah, conversão sim, mas tipo. Achei que era outra coisa. Sem Essa notação conversão aí científica. pra. Mas foi na época da Natália, professor. É, Então, bom. mas deu para entender, não deu, pessoal? Como que É, faz? deu. Então, sempre gramas por litro, tá, pessoal? Se ele está dando gramas por litro, eu vou colocar gramas por litro. Se fosse miligramas, daí seria miligramas por ml. Eu tenho que sempre respeitar essa ordem das unidades. Então, para eu saber a concentração, eu vou pegar 100 e vou dividir por 0,41. Pessoal, lembra da regrinha de divisão? Eu tenho que ter o mesmo número de casas após a vírgula. Quantas casas após a vírgula eu tenho no 100? Tem, Duas. tem casas após a vírgula no 100, pessoal? Tem vírgula no 100? Ah, não, professor. Não, não tem nenhuma. E quantas casas após a vírgula tem no 0,41? Duas? Duas. Duas. Então eu vou vir aqui Duas. colocar uma vírgula e acrescentar mais dois zeros. Agora vai ter duas casas após a vírgula no numerador e duas casas após a vírgula no denominador. Quando eu igualo o número de casas após a vírgula, eu posso tirar a vírgula e resolver normalmente, tá? Então, na verdade, aqui eu tenho 10.000 dividido por 41. É uma técnica para facilitar na resolução, tá? Então, eu vou ter 10.000 dividido para 41. Vou pegar aqui o 100. Que número que eu multiplico por 41 que vai dar por volta de 100? O 2, né? 2 vezes 41 vai dar 82. 100 menos 82 vai dar 18. Abaixo o outro zero. Que número que eu vou multiplicar por 41 que vai dar próximo de 180? Eu acho que é o 4. Vamos ver. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 4, 16. 180 menos 64 vai dar 16. Abaixo o zero. 160. Vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 160 menos 123, 30, 37. 37. Daí eu coloco uma vírgula aqui, aumenta um zero. O número que eu multiplico por 41 que vai dar próximo de 37 é o 6, será? Vamos ver. Eu ia falar 6. 6 vezes 1 é 6.
6 vezes 4 é 24. Vai 2. Não, tá, não tem outra aqui, né? 24. 6 vezes 4, 24. Ficou pouco, né? Acho que ele consegue um número maior. Eu fiz certo essa conta? Tenta o 6 vezes 7. 6, 6 vezes 4, 24. Vamos tentar o 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 4, 32. Vai dar 9, eu acho, aqui, ó. Deixa eu apagar. Borracha. Vai dar o 9. 9 É o vezes 9. 1, 9. E 9 vezes 4, 36. Vai sobrar 1. Mas já tá bom. Já achei a concentração. Uma casa após a vírgula já está o suficiente. É 243,9 gramas por litro. Então é assim que eu faço o cálculo da concentração comum. O que eu tenho que lembrar? É massa sobre volume. A massa, só lembrar da massa, do pão. Eu quero 100 gramas de pão. Eu quero 1 quilo de carne. Eu tenho 1 tonelada de soja. Massa vai estar em grama, miligramas, toneladas. O volume lembra da parte líquida. É litros, ml. Ah, eu comprei uma coca de 600 ml. Ah, eu quero refrigerante de 2 litros. Eu tenho 1 litro de água. Então é sempre gramas por litro, tá, pessoal? Daí eu tenho que respeitar. Se eu passar para miligramas, tem que ser ml. Gramas por litro, miligramas por ml e assim por sequência. E eu sempre tenho que fazer essas conversões aqui, ó, que vocês estudaram ano passado na física. Porque na maioria das vezes ele não vai dar bonitinho. Daí você tem que fazer a conversão, utilizar e fazer essas contas aqui. Isso aqui que é concentração comum. Essa é a fórmula. Massa do soluto sobre o volume da solução. Daí tem as duas questõezinhas que eu coloquei para vocês lá tá lá na folhinha, as duas últimas questões. Essa aqui é do vestibular de São Paulo, lá da MAC de São Paulo. Ele falou assim: tem-se 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio. Então, no recipiente 1, o volume é 2 e a massa é 0,5. Recipiente 2, volume 3, massa 0,75. O 3, volume 5, massa 1,25. O 4, 8 e a massa 2. 5, volume 10 e a massa 2,5. Ele quer saber qual está mais concentrada e qual está mais diluída. Para eu fazer isso, eu tenho que achar a concentração. Concentrações menorzinhas está mais diluída. Concentrações maiores está mais concentrada. Então, eu tenho que usar a fórmula da concentração. Vou fazer para o frasco 1. Lembrando, a fórmula da concentração é massa do soluto pelo volume da solução. No 1, pessoal, qual que é a massa que ele utilizou? 0,5. 0,5 gramas. Tá, essa 0,5 é grama. E qual que é o volume? 2 2 litros. litros. 2 litros. Observem bem a unidade, está gramas por litro. Então tá ok. Não preciso fazer nenhuma transformação. Então só vou fazer essa conta. 0,5 dividido para 2. Quantas casas após a vírgula eu tenho no 0,5? Uma. Uma. E no 2 eu tenho casa após a vírgula? Não. 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 Então, para Não. fazer uma divisão, eu igualo as casas após a vírgula. Agora tem uma no numerador e uma no denominador. Depois que eu igualo, eu posso cancelar as minhas vírgulas e fazer a divisão, né, normal. Tenho 5 para dividir para 20, não dá. Coloco uma vírgula e um zero aqui. O número que eu multiplico por 20, que vai dar próximo de 50, 2, né? 2 vezes 2. 20, 40. 40. 50 menos 40, 10. 10. Acrescento um zero aqui. Não,
acrescento um zero aqui, aumenta um zero aqui, né? O número que eu multiplico por 20, que vai dar próximo de 100, 5. 5. 5, né? Deixa eu só ver só um negócio aqui rapidão. Calculadora 0,5 dividido por 2. Então é 5 vezes 20, 100. 100 menos 100, 0. Então a concentração aqui, pessoal, foi 0,25 gramas por litro. Então guarda esse número, 0,25. Vamos passar para a segunda concentração, para o frasquinho 2 ali. Então a concentração vai ser a massa. Qual que é a massa que ele utilizou? 0,75 gramas. 0,75. E qual que é o volume? 3 litros. 3 litros. Então aqui é gramas por litro. Então eu vou pegar o 0,75 e dividir por 3. Quantas casas eu tenho após a vírgula aqui? 2. 2. Então eu tenho que adicionar 2 aqui no 3 também. Quando eu igualo o número de vírgulas, eu posso cortá-las. Então, na verdade, eu tenho 75 dividido por 300. Não dá, coloco um 0, e aumento um 0 aqui. E o número que eu multiplico por 300 vai dar próximo 750. 2, 2. né? 2 vezes 300 é 600. 750 menos 600, 150. Aumenta um zero aqui. O número que eu multiplico por 300, que vai dar próximo de 1.500, é 5, né? 5 vezes 300 é 1.500. Então, aqui vai zerar. Então, a solução 2, ela tem que concentração? 0,25 gramas por litro. Tá igual, né? A 1 e a 2 está com a mesma concentração. Então ainda não dá para fazer o comparativo. Quem está mais diluída, quem está mais concentrada, porque está igual. Então vou apagar aqui e vou fazer a das outras. Tem que fazer de todas. Não é difícil, é só cansativo. Tem que fazer muitas continhas. Mas a questão em si não é difícil. Vamos fazer do 3 aqui. O 3, qual que é a massa? 1,25 gramas. Isso, 1,25 gramas. Qual que é o volume? 5 litros. 5 litros. Então, vou fazer aqui, ó, 1,25 dividido por 5. A mesma coisa, né, pessoal? Duas casas após a vírgula no numerador, coloco 2 zeros aqui no denominador. Quando eu faço isso, eu posso cancelar as vírgulas e resolver normalmente a minha conta. Não consigo dividir 125 por 500. Coloco um 0, vírgula, e aumento um 0 aqui. O número que eu multiplico por 500, que vai dar próximo de 1.250, é 2. 2 vezes 500 é 1.000. 1.250 menos 1.000, 250. Aumenta um 0. O número que eu multiplico por 500, que vai dar 2.500, é o 5, né? 5 vezes 500, 2.500. Então, aqui vai dar 0. Então, aqui a concentração da 3 também é 0,25 gramas por litro. Eu estou achando que todos vai dar 0,25 e eu posso falar que os 5 têm a mesma concentração. Acho que a resposta certa vai ser a letra D. Mas vamos continuar. Vamos fazer aqui para o frasco 4. No 4, qual que é a massa? 2,0. 2,0, que é 2, né? Vamos colocar 2. E o volume? 8 litros. 8 litros. Então vai dar 2 dividido para 8. 0, aumenta um 0 aqui. Que número que eu multiplico? Ah, isso aqui vai dar diferente, ó. Que número que eu multiplico por... que vai dar próximo de 20? 2. 2, né? Não, vai dar igual. 2 vezes 8 é 16, né? 20 menos 16, 4. 4. Aumenta um 0. Que número que eu multiplico por 8 vai dar 40? 5. 5. 5 vezes 8, Sim. 40.
40 menos 40, zero. Então, a concentração aqui também é 0,25 gramas por litro. Então, agora vamos para a 5 e última, né? Questão chata, tem que fazer um monte de continha. Fácil, mas chata. Então, vamos lá. A5. Vou usar a fórmula da concentração. Isso é para vocês não esquecerem a fórmula. Concentração é massa sobre volume. Qual que é a massa da 5? 2,5. 2,5. Qual que é o volume? 10 10, litros. né? 10 litros. Então é 2,5 dividido para 10. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, eu tenho que acrescentar aqui também. Quando eu acrescento, eu posso cancelar as vírgulas. Então vai dar 25 dividido por 100. Não dá, coloco um zero, vírgula e aumento um zero aqui. Aqui vai dar 2, 2 vezes 100, 200. 250 menos 200 é 50. Acrescento zero, o número que eu multiplico por 100 que vai dar 500 é 5. 5 vezes 100, 500. 500 menos 500, zero. Então, a concentração aqui também é de 0,25 gramas por litro. Então, pessoal, é o seguinte. Se tivesse um valor menor de concentração, eu falaria, esse está mais diluído. Se um tivesse o valor mais alto, eu falaria, esse está mais concentrado. Só que nesse exemplo, a concentração foi a mesma para todas, né? Deu tudo 0,25. Então, a resposta correta é a letra B. D, né? Ó. As 5 soluções têm a mesma concentração. Essa aqui é uma questão do Enem. Espera só um pouco. Nossa, minha alergia está muito ruim hoje, mas vai. Ela exige um pouquinho mais, tá? Você tem que ler, você tem que interpretar para conseguir fazer. Só que ela é bem fácil, olha. Os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Uma boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. Bebe, enche a cara, dirige e acontece acidente. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. Então, uma latinha, se eu tomo uma latinha, uma lata de cerveja, quanto de álcool que vai ter no meu sangue? 0,3 gramas por litro. É a concentração de álcool no meu sangue, 0,3. A tabela a seguir mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função do nível da concentração do álcool no sangue. Então, olha, se eu tiver no meu sangue de 0,1 a 0,5 gramas de álcool por litro de sangue, qual que vai ser o efeito? Não vai ter influência aparente, ainda que com alterações clínicas. Começa a ter alguma alteração, a vista começa a ficar meio ruim, mas eu estou de boa. Se a concentração de álcool for de 0,3 a 1,2, a pessoa começa a ficar eufórica, começa a falar mais alto, os assuntos começam a surgir, a pessoa que é tímida começa a falar mais, sociabilidade acentuada, começa a interagir com todo mundo, até falar inglês a pessoa começa a falar, se deixar. E começa a cair a atenção, ela não tá mais ali prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor. Ela já vai começando a ficar meio aérea. Se a concentração for de 0,9 a 2,5, a pessoa começa a ficar excitada, tipo assim, começa a ficar mais eufórica. Perde o julgamento crítico. É o momento da balada que todo mundo fica bonito. Tá todo mundo bonito aqui nessa balada, não tem ninguém feio, a galera tá linda. Queda de sensibilidade das reações motoras. A pessoa começa assim, vai andar, vai no banheiro, parece que tá pisando no ar. Começa a ficar meio tonta ali, né? Se a concentração no sangue for de 1,8 a 3, a pessoa começa a ter confusão mental e perda da coordenação motora. A pessoa começa a falar enrolado, né? Você já percebe que ela está alcoolizada. Se a concentração do sangue for de 2,7 a 4 gramas de álcool por litro de sangue, já tem estupor, apatia, vômitos e desequilíbrio ao andar. Quando a pessoa começa a vomitar, quando deita na cama e tudo roda, e vem o vômito.
E, pessoal, se tiver uma concentração de 3,5 a 5 gramas de álcool no meu sangue, a pessoa entra em coma e provavelmente vai morrer, porque é uma quantidade muito grande de álcool no corpo. Uma pessoa que tenha tomado 3 latinhas, o que vai acontecer com ela? Então, pessoal, uma lata é 0,3 gramas por litro. 3 latas de cerveja, qual que vai ser a concentração de álcool no meu sangue? Regrinha de 3, né? 1 vezes x é x e 3 vezes 0,3 é 0,9. Então, se eu tiver 0,9 gramas por litro de álcool no meu sangue, ó, 0,9, vamos ver onde está 0,9. Está nesses dois, não tá? Ó, o 0,9 está entre 0,3 e 1,2 e está entre 0,9 e 2,5. Então, eu vou ter que ter uma dessas características aqui, ó, que é o que vai acontecer com a pessoa que tomou 3 latinhas. Então, vamos ver das opções quais têm essas características. Confusão mental. Olha, confusão mental tá ali embaixo, né? Confusão mental tá aqui. Então, essa já está fora do quadro da pessoa que tomou 3 latinhas. Então, a letra A eu não vou marcar. Letra B. Disfunção digestiva, vômito, tá aqui embaixo. Então, já não vou marcar essa. Desequilíbrio ao andar também tá aqui, né? Então, essa já não é. A pessoa deveria beber mais latinha para estar nesse caso aqui. Queda da atenção. A pessoa começa a perder a atenção. Olha aqui. Queda da atenção. Tá aqui no meio. Então ainda tá valendo. Queda de sensibilidade. Ó, queda de sensibilidade. Tá aqui. Então também tá valendo. E queda das reações motoras. Tá aqui também. Então já achei a resposta, que é a letra C. A letra D é estupor e risco de parada respiratória. Estupor está aqui embaixo, né? Então a única correta é a letra C. Essa é fácil, não é, pessoal? O que vocês acharam? Fácil. Fácil, era só multiplicar por 3, 0,3 vezes 6, que é 0,9, e ver onde estaria. Pessoal, essas foram as atividades da semana, tá? Fiz todas com vocês aqui. Eu vou colocar na plataforma, depois que eu der aula do terceiro ano, eu vou colocar lá na plataforma para vocês. Então, deixa eu parar de filmar aqui.